Eu estou aqui num dos vários pontos de Sorocaba por onde passa o rio Sorocaba. Esse é o rio que dá o nome à cidade. Sorocaba tem esse nome porque Sorocaba em Tupi-Guarani significa terra rasgada. Rasgada por quê? Por causa do rio. Porque esse rio aqui praticamente divide a cidade ao meio. Aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ele divide a zona leste da zona norte. Aqui atrás de mim fica a zona oeste. Aqui fica a região conhecida como a região dos Ibitis, onde tem vários Ibitis, né, vários condomínios fechados com o nome de Ibiti. Então pra cá é a parte rica, pra cá é a parte pobre. Então eu tô aqui, quer ver, ó? Ali é o Parque das Paineiras, Jardim Santa Marina. Aqui é o Parque das Laranjeiras, aqui é o Jardim Santo André. Então essa região aqui é a zona norte, atrás de mim fica a zona leste. Então essas aqui são as leucenas, que é uma árvore que estão tentando destruir, que estão tentando tirar da cidade, porque é uma árvore que se multiplica muito rápido por causa das sementes, que ela produz muitas sementes, por isso ela se procria muito rápido. Então essa planta é considerada por muitas pessoas uma praga, que foi trazida lá da América Central para alimentar o gado. No fim, essa árvore se espalhou muito rapidamente pela cidade inteira. Então hoje ela é considerada uma praga, mas é uma árvore. Então, por ser uma árvore, você não pode simplesmente acabar com todas as leucenas da cidade, senão você tira boa parte da arborização de Sorocaba, que já é muito escassa por conta do avanço da população. A urbanização desenfreada acabou com a maior parte da área verde da cidade. Então, se as leucenas estão se multiplicando, isso é bom para o meio ambiente. Apesar de muitos biólogos serem contra o cultivo de leucenas, mas a leucena é uma planta que se espalha muito rapidamente e que está, de uma certa forma, compensando toda a devastação ambiental que o Sorocaba tem sofrido nos seus mais de 371 anos, se não me engano, que fez esse ano. Então eu fiz questão de passar por aqui por causa disso aqui, ó. Essas placas aqui escritas em giz: Jesus vem, prepara-te. A vinda de Jesus está próxima. Aqui são várias placas escritas tábuas de madeira escritas em giz. Eu não sei quem é o responsável por essas placas, só sei que está posto aqui nessa região aqui. São várias placas evangelísticas. Aqui, Jesus salva, se arrependa dos seus pecados, né? Quase não dá para ler aqui, mas está escrito: arrependa-se dos seus pecados, Jesus virá, se prepare ou prepare-se, Jesus está voltando e não tardará. Cuidado em você ficar quebrando o fim de todas as coisas, no caso. Esse aqui é o vale de oração entre a esquerda, vale das virgens, forasteiro, não sei o que é isso. O fim vem, você está deixa eu ver, Jesus está voltando. Tomar uma decisão em sua vida. Você precisa tomar uma decisão em sua vida, uma coisa assim. Deus já está esgotando a sua paciência. Levam tudo na brincadeira. O que mais? Prepare-se. Você está preparado? Jesus virá. Então, essas são placas. Não sei se deu para você ler tudo, mas são placas evangelísticas que estão aqui. Já faz um bom tempo. Agora eram só duas, no fim agora é um monte. Esse vídeo é dividido em dois assuntos. O primeiro deles, que eu quero abordar aqui, é a respeito de um filme que estreou oficialmente no Brasil. Estreou ontem, mas deixa eu só conferir aqui. Ele estreou no Japão no dia 18 de julho deste ano.
Mas no dia 12 de agosto estreou na Tailândia. No dia 14 de agosto em Hong Kong, Malásia, Paquistão e Singapura. No dia 15 de agosto em Camboja, Indonésia e Vietnã. 20 de agosto nas Filipinas. 11 de setembro na maior parte do mundo, inclusive no Brasil. Hoje, no caso, 12 de setembro, né? Hoje estou gravando esse vídeo dia 12 de setembro de 2025. África do Sul, Bulgária, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, Índia, Letônia, Mongólia, Nigéria, Noruega, Polônia, Quênia, Romênia, Suécia, Turquia e Reino Unido. No dia 17 de setembro, África de língua francesa, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, região de língua francesa. E dia 18 de setembro, Alemanha, Áustria, Moldávia, Suíça, região de língua alemã. Então, esse filme, ele tem como nome em português do Brasil Demon Slayer, Castelo Infinito, considerado por muitos o melhor anime da história. Para quem não sabe, anime é desenho animado japonês. Ele tem como principal característica a violência explícita, com muito sangue, muitas mortes e corpos mutilados ou dilacerados. No Brasil, ele foi classificado como inadequado para menores de 18 anos e isso gerou muita revolta nos fãs do anime. E aqui, o nome em japonês é Gekijo Ban Kimetsu no Yaiba Mongen Johen. E aí seria Caçador de Demônios, né? Ou Matadores de Demônios, Castelo Infinito. Então é o gênero de ação, fantasia sombria, baseado no arco Castelo Infinito da série de mangá Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Que, na verdade, Demon Slayer é o nome em inglês e Kimetsu no Yaiba é o nome em japonês, que ambos significam Matadores de Demônios. Foi escrita por Koyoharu Gotouge. Nossa, é muito difícil pronunciar japonês. E publicado entre 2016 e 2020. Então é uma série de histórias em quadrinhos japonesas. E esses mangás, que são as histórias em quadrinhos. Então, porque existe uma diferença entre o mangá e o anime. O mangá é história em quadrinhos e o anime é desenhos animados. Então, trata-se da sequência direta da quarta temporada da quarta temporada da adaptação em anime, além de representar a quarta adaptação cinematográfica da franquia, sucedendo os filmes Mongen Hasharen de 2020, Through the Swordsmith Village 2023 e Hashira Train, nossa, que mistura de japonês com inglês, de 2024. A direção de Haruo Sotozaki, com roteiro desenvolvido pela equipe de produção do estúdio Ufotable, né, que seria mesa de UFO, uma coisa assim, mesa de alienígena, vai. Aí no caso o elenco de atores, de dubladores, né, porque como se trata de desenho animado, tem dubladores, né, que são Natsuki Hanae, Akari Kito, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono e Saori Hayami. E eu falaria aqui o enredo, a primeira premissa, né, o assunto do desenho. Aí depois eu deixaria separado aqui a parte com spoiler, né, porque o filme ele já está em cartaz e claro que está saindo spoiler do filme a rodo, adoidado aí. Mas o filme fala de Tanjiro Kamado, o personagem principal, aquele que tem uma cicatriz aqui nesse canto aqui da cabeça, em forma, é como se fosse uma veia saltada, uma coisa assim, um cabelo meio avermelhado, espetado. É o Kanjiro Kamado, um jovem que se uniu a Demon Slayer Corps, esquadrão de exterminadores de demônios, dedicado à caça de demônios, após sua irmã mais nova, que Nezuko,
até hoje eu não sei se a pronúncia correta é Nezuko ou Nezuko, mas enfim, Nezuko. Nezuko é a irmã mais nova do Tanjiro Kamado. Ela foi transformada num demônio. Então, o assunto principal do desenho é o Tanjiro do resgatar a Nezuko e para ela deixar de ser um demônio e voltar a ser um ser humano. Enquanto os membros do esquadrão e os Hashira participavam no programa coletivo de fortalecimento conhecido como treinamento dos Hashira, em preparação para a batalha iminente contra os demônios, Muzan Kibotsuji, o Muzan Kibotsuji, aparece na mansão Ubuyashiki, quartel-general da corporação. Com a vinda do líder do esquadrão em risco, Tanjiro e os Hashira correm até a sede da organização, mas acabam sendo lançados por Muzan Kibotsuji em uma profunda descida rumo a um espaço misterioso. Acho que eu acredito que seja o inferno, né? O local onde Tanjiro e os demais membros do esquadrão caem é o Reduto dos Demônios, o Infinity Castle, Castelo Infinito. Então, inferno, né? Assim estabelece-se o campo de batalha para o confronto final entre os esquadrões de exterminadores de demônios e as forças demoníacas. Então aqui aparecem todos os personagens, os nomes tanto em caracteres latinos como em caracteres japoneses e os seus respectivos dubladores. E deixa eu ver aqui, deixa eu só ver onde é que eu tô aqui já de novo no Parque da Formosa. O último vídeo que eu gravei aqui, eu falei sobre porque se Deus tem filhos favoritos. Então é um filme que ainda não teve muitas visualizações, mas eu creio que após esse vídeo talvez tenha um pouco mais, mas enfim, né, o algoritmo do YouTube vive mudando, então isso prejudica um pouco a visualização dos vídeos, mas eu creio que esse vídeo, o assunto desse vídeo também é importante e Deus poderá falar ao seu coração por meio dele. Mas enfim, agora vamos com spoilers. Vamos para os spoilers aqui do filme. Então, se você ainda não assistiu o filme, o desenho, sei lá, e quiser assistir, aí você poderá pular essa parte. Parte 1, retorno de Akaza. Muzan Kibotsuji recua para o Castelo Infinito, sua fortaleza dimensional, e prende Tanjiro Kamado e o restante das Demon Slayer Corps lá dentro. Os Demon Slayers estão separados e começam a batalhar inúmeros demônios, a lutar contra inúmeros demônios poderosos enquanto procuram por Muzan. Shinobu encontra a Doma do nível 2 superior que anteriormente havia matado sua irmã Kanai. Apesar dos de venenos, Doma finalmente a mata e consome. Sua irmã adotiva mais nova, Kanao, chega tarde demais para salvá-la e toma seu lugar na batalha contra ele. A morte de Shinobu é anunciada por uma multidão de Kazugai. Zenitsu luta por seu antigo superior Kaigaku, um companheiro estudante da Thunder Birthday, trovão respirador, uma coisa assim. E o novo nível superior 6, furioso com a tradição de Kaigaku, que leva ao suicídio de seu mestre. Pra você ver como os temas aqui são bem pesados. Ele libera uma 7ª nova forma de Thunder Birthday e o mata antes de morrer. Após sua morte, ele encontra seu mestre brevemente, que reafirma sempre ter tido orgulho de Zenitsu. Tanjiro e Giyu, acho que é assim que se pronuncia, lutam contra o nível superior 3, Akaza. Apesar de Giyu desbloquear sua marca Demon Slayer, eles continuam a ter dificuldades. Percebendo que Akaza é capaz de atacar as pessoas com base na força de vontade delas, Tanjiro relembra memórias importantes de seu falecido pai. Ele adentra no mundo transparente e no estado de não-eu, dando a ele percepção aguçada e mascarando suas emoções, assim podendo decapitar Akaza. Ou seja, os demônios aqui são mortos cortando a cabeça. Apesar de quase regenerar sua cabeça, Akaza rememora seu passado trágico e se autodestrói como forma de redenção por suas ações como demônio, dando um último sorriso para Tanjiro. Ele se reúne à sua falecida noiva, que o abraça e o acompanha para o inferno. A vitória de Demon Slayers é anunciada pelas multidões, enquanto Tanjiro e Giyu descansam. Tanjiro e Giyu. O nível superior de um Kokushibo
Idomar, sente a morte da Kazá, enquanto Muzan, permanecendo confiante em sua vitória, prende Tamayo em um casulo feito de sua carne. Ou seja, é muito pesado. É um negócio sombrio mesmo, denso. Tem que ter muito estômago para assistir esse filme. E é desenho. Porque qual que é o problema do Japão? Assim, o Japão sempre teve heróis, né? Assim, começou com Godzilla, depois foi pros Tokusatsu, acho que é o Tokusatsu que fala, né? Ultraman, Ultra Seven, Jaspion, Changeman, super-heróis mascarados. E o Japão sempre foi conhecido por ser um país com tradições milenares, né? Que tem toda a herança lá das dinastias japonesas, né? O Japão feudal, os samurais, os ninjas, toda essa tradição. No caso, os samurais eram os guerreiros, né? Os guerreiros de patente bem elevada do exército japonês que serviam ao imperador, e os ninjas eram tipo salteadores, mercenários, enfim, pessoas que faziam serviço sujo. Então era mais ou menos assim que funcionava, né, o sistema da época. E durante, acho que 200 anos, teve um imperador japonês que proibiu o cristianismo no país, né, para preservar as tradições, enfim, né. É o que tentam fazer hoje em dia em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, contra os cristãos. Então, durante 200 anos, o Japão não caçaram, mataram, enfim, exterminaram muitos cristãos nesse período. Só que quando finalmente o Japão autorizou, né, o Reino Unido, no caso, que o Reino Unido espalhou seus domínios praticamente para o mundo todo, inclusive chegou ao Japão e muitos missionários foram para lá. Eu não lembro se foi os Estados Unidos, o Reino Unido, enfim. Sei que foram missionários para lá, né? O missionário chegou lá achando que não haveria igreja nenhuma ali no Japão, porque os japoneses, né, durante 200 anos, os cristãos foram proibidos de estabelecer igrejas ali. Houve perseguições, houve mortes. Mas quando esse missionário entrou no Japão, após 200 anos, né, em que praticamente não havia cristianismo no Japão, ele se surpreendeu ao ver uma quantidade enorme de cristãos ali no Japão. Então, hoje em dia, o Japão é um país onde existe liberdade religiosa, apesar do shintoísmo ainda ser a religião oficial do Japão. Existe liberdade religiosa, existem muitos missionários cristãos no Japão, inclusive brasileiros que moram e trabalham lá. Mas o Japão atualmente é um país que vive uma realidade muito difícil, eu diria até bastante sombria. Por quê? Porque o Japão é um dos países mais ricos do mundo, um país extremamente rico, próspero, com uma tecnologia de ponta absurda. Além de ser um país com tradições milenares, é um país com uma tecnologia absurda, e até hoje supera os Estados Unidos em muitas coisas, principalmente na área da tecnologia, da robótica, enfim. Só que o Japão, ele vive uma realidade atualmente de individualismo excessivo. As pessoas são extremamente individualistas, né? Se antigamente o Japão era conhecido por o povo japonês era conhecido por sua simpatia, gostava de tirar foto, gostava de posar fazendo esse sinal aqui. As fotos mais antigas, japonês posando com esse sinal aqui. Então era muito comum, né, você ver um japonês tirando foto. A principal característica deles era tirar foto, aparecer em foto, fazer esse sinal aqui. Hoje em dia, você nem pode mais tirar foto de japonês, né? Os japoneses de hoje, né, da geração Z, geração Alpha, você é praticamente proibido de tirar foto deles sem autorização. No metrô, por exemplo, você não pode conversar com ninguém no metrô, é proibido falar no metrô. E é muito difícil um japonês se abrir com um ocidental. Eles conseguem se comunicar entre si de uma certa forma, mas é muito difícil eles se abrirem com um ocidental, até mesmo com pessoas de lá, porque eles estão cada vez mais fechados. As cidades menores estão desaparecendo, estão virando cidades fantasma. E as cidades maiores, como Tóquio e Yokohama, estão crescendo tanto que as pessoas estão sendo obrigadas a morar em casulos, em apartamentos minúsculos, cada vez menores, até mesmo em cápsulas, porque as cidades não estão tendo mais espaço de tanta gente.
O próprio Japão, acho que a população do Japão, se não me engano, é maior que a do Brasil. Se não é maior que a do Brasil, está bem perto de superar a do Brasil. Porque e é isso porque os japoneses, as famílias japonesas estão tendo cada vez menos filhos. As pessoas, os japoneses não se casam mais. É muito comum você ver um japonês se casando com um robô, se casando com inteligência artificial, né? Então casamentos arranjados, mas casamento arranjado já faz parte da tradição japonesa, né? Mas é muito difícil você ver as pessoas interagindo entre si, as pessoas estão se fechando cada vez mais, estão cada vez, tanto que tem um vídeo que eu assisti esses dias de uma japonesa, eu não lembro o nome do canal agora, só sei que ela postou um vídeo com o título mais ou menos assim: tenho 31 anos, sem emprego, sem amigos, sem namorado, mas estou feliz. E nesse vídeo, deixa eu resumir o vídeo para você. Ela aparece indo para um parque, assim, pelo menos parece ser um parque, lá no Japão, de manhã bem cedo, vendo a paisagem e tal. Inclusive o motivo pelo qual ela criou esse canal, começou a postar esses vídeos, é a solidão, que ela se sente muito sozinha, né? Porque ela não tem mais amigos, não tem namorado, pediu demissão do emprego e agora vive praticamente do YouTube. Então ela postou esse vídeo, né? Ela estava de manhã cedo, foi até um parque, apreciar a natureza e tal. Aí ela sentiu fome, fez um pedido do almoço dela, uma rede de sushis, uma coisa assim. Aí ela fez o pedido pelo celular. Aí ela foi avisada pelo celular, acho que foi pelo WhatsApp mesmo, de que o almoço dela estava pronto. Aí ela só foi lá, né, acho que sacou dinheiro, se eu não me engano, no caixa eletrônico. Ninguém na fila do caixa eletrônico, ou seja, ela não conversou com uma viva alma. Aqui o dia inteiro, praticamente, o vídeo, ela não conversa com ninguém, não tem contato com ninguém. Até quando ela vai ao restaurante pegar o pedido dela, ninguém atende na recepção. Ela não conversa com ninguém, não encontra uma viva alma. Ela chega lá, tem uma parede assim cheia de caixinhas, tipo tipo uma caixa, essas caixas postal, uma coisa assim, uma caixa. Ela digita um negócio lá numa caixa, naquela parede lá, abre o número correspondente ao pedido dela, pega lá, fecha, ninguém atende, ninguém olha pra cara dela, ninguém dá bom dia, boa tarde, boa noite. No caso foi boa tarde, né, porque era do almoço. Ela vai pra casa dela, onde ela mora sozinha com um gato, e ela come o almoço dela, né, os sushis dela lá, que ela mais gostava, e ela conversa com a câmera praticamente, né. As poucas palavras que ela fala no vídeo é com a câmera. Então ela passa o dia inteiro lá, praticamente sozinha, ela e o gato, a gata no caso, né. E o vídeo é esse. Então a realidade atual do Japão é uma realidade de muita solidão, de muita individualismo. As pessoas não se conversam quase mais, né. É muito difícil um japonês se abrir, né, para uma amizade, para uma conversa, né. Então é muito complicado. E quando você vai numa livraria, os títulos japoneses, de livros japoneses, são os mais sombrios, os mais macabros que você possa imaginar. Então a realidade atual do Japão é uma realidade de muita solidão, de muita, eu diria até de depressão em muitos casos, né? Uma realidade muito difícil. E o japonês, ele tem a tradição de ser perfeccionista, de exigir sempre o melhor. Você tem que ser o melhor em tudo, você tem que se superar em tudo, você tem que ser pontual, você tem que ter sempre as melhores notas. Enfim, é uma realidade assim realmente de meritocracia, né? E meritocracia sempre é um assunto muito complicado. E eu fiz questão de comentar nesse vídeo, eu coloquei lá meu comentário no Google, no tradutor do Google, traduzi para o japonês, até que a tradução saiu fiel ao original. Eu não tentarei ler aqui, porque eu imprimi aqui a tradução do texto. Deixa eu ver aqui. Tá complicado aqui, que tem muito papel. Deixa eu ver. Aqui, ó.
Ó, esse aqui é o texto em japonês, ó. Eu não sei se dá pra ver aqui por causa do sol, mas ó. Peraí. Esse aqui é o texto em japonês. Ó, não sei se dá pra você ver aqui, ó. Esse aqui é o texto em japonês. Tem a tradução embaixo, a romanização embaixo, mas eu não tentarei ler, porque a pronúncia japonesa é muito difícil. Aí eu lerei em português mesmo, né? O texto que eu escrevi em português traduzido para o japonês. Sou brasileiro e nunca estive no Japão, mas conheço bem a realidade do seu país. Passei a maior parte da minha vida sozinho e com poucos amigos, então entendo sua situação. Mas saiba que você não está sozinha. Deus está sempre ao seu lado, esperando que você o busque de todo o coração. Se o fizer, Ele virá habitar em sua vida por meio da fé em Jesus Cristo. E quanto mais tempo você passar diante de Deus, maior será o impacto do seu testemunho sobre as pessoas ao seu redor. Porque o Espírito Santo fluirá de nós e nos tornaremos faróis brilhando para os outros na escuridão. Então, eu fui ver hoje lá o vídeo novamente para poder incluir aqui nos cartões desse vídeo e ela ainda não apagou o comentário. Nem sei se ela leu o comentário, mas ninguém curtiu até agora, mas o comentário está lá. Ninguém apagou, hein? Ela não apagou. Ninguém postou um comentário raivoso, me xingando, me ofendendo. Então, mas o comentário está lá, ela não apagou ainda. Então eu aproveitei para evangelizar, né? Como o Japão é um país livre atualmente, né? Você pode evangelizar, pode pregar o evangelho. A maioria do povo japonês, ele é meio shintoísta não praticante, né? Existem muitos cristãos ali, cristãos praticantes inclusive, mas a maioria da população, principalmente os mais jovens, são shintoístas não praticantes. Então eles são registrados, né? Eles se dizem shintoístas, mas eles não praticam, porque eles são shintoístas por causa dos pais. Eles dizem que são, a maioria diz que é shintoísta por causa dos pais, mas a maioria mesmo não é shintoísta praticante. Existem budistas também, a segunda maior religião do Japão é o budismo, mas os cristãos ali também são muito... claro, os cristãos são minoria, mas os cristãos podem exercer livremente sua fé, pregar o evangelho. Eu não sei como é a abordagem do japonês ali, porque na Europa, se você dependendo do país, se você aborda o europeu para pregar o evangelho, você pode até ser preso, porque ele pode processar você por invasão de privacidade. Mas lá no Japão, o povo lá, apesar de estar cada vez mais fechado, cada vez mais assim, difícil você conseguir fazer amizade com o japonês atualmente, mas é um povo, continua sendo um povo simpático, embora o japonês atualmente seja um povo bastante fechado. Agora, o que esse assunto tem a ver com outro assunto que eu quero abordar aqui, que é um crime que chocou o mundo, que abalou o mundo, ocorreu anteontem, né, dia 10 de setembro. Então é um crime que abalou o mundo, que foi a morte deste homem. Inclusive, ó, esse homem aqui, Charlie Kirk, um homem de 31 anos, faria 32 se tivesse... No final do ano ele faria 32 anos, mas ele era muito jovem ainda. Então, para você ver como são as coisas. Ele foi morto por motivos políticos e ideológicos, né? Então, o Charlie Kirk era um ativista cristão evangélico que promovia debates na Universidade dos Estados Unidos e acabou sendo assassinado por motivos políticos e ideológicos. Então, as pessoas tinham tanto ódio dele por conta do posicionamento dele, porque quando você confronta o pecado de alguém por meio do seu testemunho, por meio das suas palavras, se você permanece fiel a Jesus Cristo, não se vende ao sistema, você é morto, você é perseguido, você é, na melhor das hipóteses, cancelado. As pessoas deixam de ter amizade com você, passam a falar mal de você pelas costas. E aqui eu tô vendo um negócio, eu não sei se dá pra ver aqui, mas são vários ninhos de peixes, ó. Aqui tem vários peixes, e os peixes estão colocando ovos nos ninhos. Aqui é um laguinho, ó, daqui dá pra ver vários buracos nesse laguinho, e cada buraco é um ninho de peixe. Então logo logo, se Deus quiser, aqui estará cheio de peixe. Então, porque eu percebi isso porque logo que eu me posicionei e postei essa foto
eu postei essa foto no meu perfil do Instagram, eu tava com 2.000 inscritos. Eu nem cheguei a comemorar os meus 2.000 inscritos no Instagram. Assim que eu postei essa foto, perdi 2 inscritos. Agora estou com 1928. Isso eu não perdi mais, né? Porque quando você toca num assunto como esse, as pessoas veem você com péssimos olhos. Dizem que você chamam você de fascista, de extrema direita, tudo mais. Por quê? Porque ele era um cristão. Claro, ele era próximo do Donald Trump. Ele foi, inclusive, ele foi um amigo pessoal de Donald Trump, que foi reeleito presidente dos Estados Unidos no ano passado. O segundo mandato dele começou neste ano. E muitas pessoas odiavam o Charlie Kirk por ele ser cristão praticante. Ele promovia debates nas universidades dos Estados Unidos. Ele foi morto no Utah, né, que é o estado onde os Mormons dominam, lá nos Estados Unidos. Onde os Mormons surgiram no estado de Utah, e praticamente o estado do Utah inteiro é Mormon. Mas ele foi baleado e morto dia 10, no caso, anteontem, enquanto participava de um debate, um evento no campus da Universidade de Utah Valley, no oeste dos Estados Unidos. Um suspeito chegou a ser levado sob custódia, mas liberado em seguida. Um segundo suspeito foi preso no início da noite. Segundo o governador de Utah, o suspeito agiu sozinho. Nesse momento não há informações que nos levem a acreditar que haja uma segunda pessoa envolvida. E deixa eu ir aqui por baixo mesmo. O presidente Donald Trump, de quem Kirk era próximo, lamentou na Truth Social, que é a rede social do Trump, a morte do aliado. Ninguém compreendia ou tinha o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor que Charlie, disse o presidente. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós. Melania e eu expressamos nossas condolências à sua bela esposa Erica e à sua família. Charlie, nós te amamos. Ele tinha filhos pequenos, tinha uma criança, inclusive. O vice-presidente J.D. Vance também lamentou o ataque. O diretor da FBI, Kash Patel, afirmou que monitora de perto a situação. Lideranças democratas como os ex-presidentes Joe Biden e Barack Obama, a ex-vice-presidente Kamala Harris, o governador da Califórnia Gavin Newsom e o líder democrata na Câmara Hakeem Jeffries condenaram o ataque. O Kirk foi atingido cerca de 20 minutos após o início do evento no campus. Segundo a porta-voz da universidade, Ellen Turner, Kirk foi alvo de um tiro a cerca de 200 metros de distância. Foi um sniper, né? Uma pessoa que sabia o que estava fazendo, né? Tinha conhecimento em arma, tudo. Segurança de Kirk o retiraram do local, mas ele não resistiu aos ferimentos. Andrew Calvert, porta-voz da Turning Point USA, organização na qual o influenciador milita, confirmou sua morte no fim da tarde. Vídeos de celulares gravados no evento que circularam online mostraram pessoas correndo ao som de um tiro. Um vídeo parecia mostrar a cabeça de Kirk se inclinando para trás enquanto ele fazia um discurso sentado submetido com o slogan The American Comeback, que é o retorno americano em português, impresso nela. Ele perdeu muito sangue após ser baleado. Pouco antes do ataque, Kirk estava sendo questionado sobre os tiroteios em massa nos Estados Unidos. Porque o pessoal perguntava mesmo. Era uma pergunta mais cabeluda que a outra, uma pergunta mais difícil que a outra, para provocar mesmo, porque hoje a militância progressista está usando muito o termo provocação. Eles provocavam mesmo. Era igual os fariseus e saduceus faziam com Jesus. Né? Fazia pergunta para colocar a pessoa em maus lençóis, para colocar a pessoa em contradição, para deixar a pessoa nervosa, tal, fazer a pessoa perder a cabeça. Então tentava fazer o mesmo com Kirk. Aí logo em seguida, logo após receber essa pergunta, né, a pergunta foi: você sabe quantos atiradores em massa houve nos Estados Unidos nos últimos 10 anos? Aí o Kirk respondeu: contando ou não a violência das gangues. Aí logo em seguida ele foi baleado. Aí autoridades da Universidade de Utah Valley confirmaram que ninguém foi preso. Não há suspeito sobre custódia e investigação está em andamento. Aí, como disse Ellen Turner, porta-voz da universidade, um comunicado. A universidade informou que 4 agências estão investigando o ataque. A polícia de Orem, a polícia da Universidade de Utah Valley, Orem é a cidade de Utah, né, onde fica a universidade. O FBI e o Departamento de Segurança Pública de Utah. A universidade também havia informado anteriormente que um suspeito estava sob custódia. Contudo, a polícia determinou que
Essa pessoa não era o tirador, de acordo com o Scott Trotter, porta-voz da universidade. O evento de Kirk, na Universidade de Utah Valley, foi a primeira aparição do itinerário de 15 paradas na chamada American Comeback Tour, a um turnê do retorno americano. Nos últimos anos, Kirk tinha feito das paradas em campos universitários um elemento central de sua militância, incentivando estudantes e o público em geral a lhe fazer perguntas diretamente em confrontos em formato de debate. Vídeos dessas sessões de perguntas e respostas se tornaram populares no YouTube, com alguns acumulando milhões de visualizações. E Charlie Kirk, ele emergiu nos últimos anos como um dos jovens conservadores mais influentes do país, né, conhecido no mundo inteiro, na verdade, porque muitos brasileiros lamentaram a morte dele, inclusive pastores, pregadores, cantores cristãos. E o Charlie Kirk se estabeleceu como um aliado próximo de Trump. Desde 2012, tornou-se uma figura constante dos campos universitários, onde organiza os comícios como o de Utah, que costumam atrair grandes multidões. Embora não faça parte do governo, sua influência na Casa Branca é significativa. Era, né? Desde as eleições de novembro, ele ajudava a avaliar possíveis nomeados e testando sua lealdade a Trump. Então, eu fazia tempo que eu queria vir para cá, para essa praça aqui. Essa praça aqui já fica no Jardim Maria Antônia Prado. Então eu tentarei gravar a continuação desse vídeo aqui mesmo. Ah, ali tem sombra, então eu vou ali. Então, como eu já disse, né? Se você defende alguém como Charlie Kirk, você é xingado, difamado, ofendido, você perde seguidores, perde inscritos, chamam você de fascista, chamam você de tudo quanto é nome feio. E o que está acontecendo neste exato momento? Isso aconteceu num contexto atual que o Brasil está vivendo, de a pior relação entre os Estados Unidos e o Brasil na história. Eu não preciso entrar em detalhes sobre o que está acontecendo, né? Porque está em todos os jornais, em todos os noticiários, o que está acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos. Não preciso nem, né, detalhar, até para o vídeo não ficar longo demais. Agora, o que a morte do Charlie Kirk tem a ver com Demon Slayer? A guerra entre o bem e o mal, né? A luta do bem contra o mal. Então, e eu faço questão de ler textos bíblicos que demonstram que, para nos nortear a respeito do que devemos fazer como igreja, como servos de Deus, diante desse cenário cada vez mais difícil que os cristãos estão enfrentando no mundo todo, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim. Eu tenho certeza que os problemas diplomáticos, a crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos não ficará ainda pior do que já está, porque ano que vem ainda é eleição. Haverá eleições no Brasil no ano que vem e muitos brasileiros, muitos mesmo, estão tendo conversações constantes, diárias, com o governo americano, demonstrando lealdade ao governo americano, e o governo americano demonstrando lealdade a essas pessoas. Eu acredito que isso impedirá que aconteça no Brasil o mesmo que aconteceu no Nepal. Para que, se você não sabe, no Nepal aconteceu, né, um negócio bem difícil. Eu não quero detalhar aqui o que aconteceu, mas muita gente está torcendo para acontecer no Brasil o mesmo que aconteceu no Nepal. Mas as realidades do Brasil e do Nepal são muito diferentes. O Brasil tem uma maioria cristã, e dessa maioria cristã, pelo menos acredito que 1/3 da população já é cristã evangélica. E o Nepal é um país que não é cristão. Eu não sei o nível de perseguição contra os cristãos no Nepal. Só sei que o Nepal é um país que acho que a maior parte deve ser hinduísta e outra parte é budista, uma coisa assim. Então, acho que está dividido entre hinduísmo e budismo, né? Então, o Nepal não é um país cristão. Por isso que o desfecho da crise política no Nepal terminou do jeito que terminou, porque a maioria da população não é cristã. Mas no Brasil, a igreja está se levantando, a igreja está orando constantemente para que a crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos não piore ainda mais. E eu tenho certeza que a mão de Deus está sobre o Brasil, está sobre os Estados Unidos, para não permitir que o pior aconteça.
Então, qual que deve ser o papel da igreja nisso tudo? E o que isso tem a ver com o Demon Slayer? Como eu já disse, o Demon Slayer é um desenho japonês com violência explícita, gente sendo morta, corpos dilacerados, corpos mutilados, muito sangue, muitas mortes. Então, um filme como esse fazer sucesso num contexto atual de uma violência cada vez maior, não somente violência política, mas também violência no trânsito, violência urbana, muitos assassinatos, muitas mortes, estupros, crimes passionais. É só você ver lá em jornais, na televisão, os telejornais de maior audiência, na verdade os programas da TV aberta com maior audiência são os programas que mostram gente morta, gente se matando, gente morrendo, crimes, um crime pior que o outro. Isso atrai a audiência, isso torna as pessoas cada vez mais insensíveis. As pessoas estão cada vez mais com o coração endurecido, cada vez mais insensível. Então, nós estamos caminhando, se o Brasil não buscar a Deus, não se arrepender, não se quebrantar no presença de Deus, a tendência é isso piorar cada vez mais. São as dores de parto, né, que a própria Bíblia prevê, as chamadas dores de parto. Quem é mãe entende o que eu estou falando, porque quanto mais perto chega a hora do parto, as dores vão aumentando e o tempo entre as contrações vai diminuindo. Então eu quero ler alguns textos bíblicos para nos direcionar, para nos orientar a respeito do que nós devemos fazer como igreja. Primeiramente eu quero ler o Salmo 19, versículo 14, onde a Bíblia nos diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Então devemos tomar muito cuidado com nossas palavras, para que elas não venham ser palavras de maldição, palavras para ferir, machucar, ofender, magoar as pessoas. Então devemos tomar muito cuidado com o que nós fazemos com nossas palavras, porque elas podem tanto construir quanto destruir. Elas podem causar feridas profundas na vida das pessoas, elas podem causar traumas, causar depressão, causar coisas horríveis nas pessoas. Então devemos usar nossas palavras para semear o Evangelho, para proclamar o Evangelho, e não para produzir algo maligno na vida das pessoas. Aqui em Provérbios 15, versículo 14, encontramos o seguinte: o coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. E que conhecimento é esse? Está aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus. O melhor conhecimento que nós devemos ter é o conhecimento que vem de Deus. Que a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então devemos buscar cada vez mais a Deus por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, até mesmo do jejum, para nós nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, para nós nos afastarmos da carne. Por que ocorrem tantos crimes? Por que ocorre tanta violência? Por conta da carne. A pessoa se apega demais à carne, a pessoa age por impulso, age de acordo com as inclinações da carne, e aí acontece tudo que tipo de barbaridade que você está vendo no noticiário adoidado por aí. A tendência é aumentar cada vez mais. Por quê? Falta de Deus, falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento da Bíblia, falta de vidas transformadas mesmo, vidas derramadas na presença de Deus, vidas no altar de Jesus Cristo, que realmente permitem que o Espírito Santo mude suas vidas, transforme o caráter, transforme as prioridades, e a pessoa passe a viver de acordo com a mente de Cristo, e não de acordo com sua própria mente, porque a mente humana é doentia, é assassina, é traiçoeira, é cruel. Então, quando nós passamos a viver de acordo com a vontade de Deus, nós nem pensamos em fazer as barbaridades que vocês estão vendo por aí no noticiário, todos os dias. E agora vamos para Zacarias 4, versículo 6. Então, inclusive, o texto de Zacarias 4, versículo 6, se você está pensando em fazer o mesmo que o povo do Nepal fez, preste atenção no que está escrito aqui em Zacarias 4, versículo 6. Prosseguiu ele, no caso, o anjo que falava lá para
Acho que para Zacarias mesmo, né? O anjo falava com Zacarias. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era o responsável pela construção dos muros. Deixa eu ver. Não, do templo, né? Ele é responsável pela construção do templo, na verdade, né? O Zorobabel e Josué eram responsáveis pela construção do templo, pela reconstrução do templo, e o Neemias seria o responsável pela construção dos muros, para reerguer os muros. Mas no caso, ó, o anjo falou para Zacarias: esta é a palavra do Senhor Zorobabel, não por força nem por poder ou por violência, como diz outra tradução, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós não conseguiremos mudar o mundo ao nosso redor por meio da violência. Violência gera cada vez mais violência. O Demon Slayer é um filme extremamente violento, brutal, cruel até. Ah, mas é contra demônio. Mas, assim, o grau de violência do Demon Slayer é tão grande, tão pesado, que ele foi classificado no Brasil para maiores de 18 anos. Porque tem muito sangue, muitas mortes, corpos dilacerados, pessoas decapitadas. Então, uma morte mais horrível que a outra. Então, violência gera violência. Se você pensa que combater a violência, você só consegue eliminar a violência com mais violência, a violência aumenta ainda mais. Então, violência gera mais violência. Então, se você acha que a violência é a única saída para combater a violência, você está enganado. Então, nós só conseguiremos combater as forças do mal deixando nas mãos de Deus as forças do mal. O nosso papel é orar, cuidar da nossa salvação, pregar o evangelho, alcançar pessoas para Jesus. E com relação aos violentos, aos assassinos, né, aos criminosos, deixe em primeiro lugar nas mãos da polícia, né? Em primeiro lugar, deixar na mão da polícia, né? Em segundo lugar, nas mãos de Deus, porque Ele fará justiça, como deve ser feito. Agora, vejamos o que Jesus disse aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. E que fala sobre amor aos inimigos, né? Porque o próprio Jesus, enquanto estava sendo crucificado, ele pediu a Deus perdão para aqueles que o matavam, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Da mesma forma, Estevão, quando Estevão foi martirizado, estava sendo apedrejado, ele orou a Deus pouco antes de morrer: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Então, tanto Jesus orou pelos assassinos dele, que estavam matando na cruz, quanto Estevão orou para aqueles que estavam apedrejando. Então, nosso papel como cristãos é perdoar, amar nossos inimigos e deixar a vingança na mão de Deus. Que vingança só leva a coisas ainda piores. Agora, quando você libera um perdão, quando você perdoa aquele que está lhe fazendo mal, você faz bem para si mesmo, quanto para a pessoa que está querendo fazer mal para você. E lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 45, primeiramente eu quero ler o capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o coração da pessoa é cheio de maldade, ele fará só coisas más. Se o coração da pessoa é cheio de promiscuidade, ele só fará promiscuidade, imoralidades. Se a boca da pessoa é cheia de palavrões, a pessoa não conseguirá, ter muita dificuldade para deixar de falar palavrões. É claro que o Espírito Santo transforma a pessoa. É um processo difícil, um processo dolorido, um processo terrível. Mas se a pessoa busca a Deus incessantemente, busca a Deus a cada dia, mortifica a carne a cada dia, ela se aproxima ainda mais de Deus. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais afastados estaremos do sistema maligno que rege esse mundo. Mais estaremos afastados da carne, do mundo e do diabo, que são nossos três maiores inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E também no Evangelho segundo Lucas, só que no capítulo 23, versículo 34, encontramos o seguinte:
como eu já disse, né? Eu já disse aqui. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. É o que Jesus disse, né? Orando por aqueles que estavam matando na cruz. E sobre Estevão também, né? Que eu falei aqui de Estevão. Aqui está lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 60. Então, ajoelhando-se, Estevão clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. No caso, morreu. Agora vamos para Romanos, capítulo 12, né? A carta do meu cheiro apóstolo aos Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21. É algo muito difícil, algo mais necessário. É muito difícil fazer isso que eu falarei aqui agora, mas é necessário. Porque só assim demonstraremos que somos verdadeiros cristãos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ou seja, deixai a ira nas mãos de Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essa referência aqui está em Deuteronômio 32, versículo 35. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, ou seja, não permitas que o mal te vença, mas vence o mal com o bem. Então, quando você vence o bem com o mal, você é um cristão fiel, um cristão verdadeiro. Quando você vence o mal com o mal, você é humano. Você age de acordo com sua carne. Mas quando você paga o bem com o mal, você está agindo por influência maligna, por influência do próprio diabo. E na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 a 20, é o texto que fala da armadura de Deus. Deixa eu ver aqui. Revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, se você está pensando em fazer o mesmo que fizeram no Nepal, pare, tira esse negócio da sua cabeça. Pare com isso. Brasil é Brasil, Nepal é Nepal. É claro que devemos orar pelos que estão no Nepal, devemos pedir a Deus para que Deus envie missionários, envie a igreja, implante igrejas no Nepal, que os cristãos verdadeiros cheguem até o Nepal, preguem o evangelho para os nepaleses, mas não queira fazer no Brasil mesmo que fizeram no Nepal. Continuando aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vestido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Evangelho da paz. Diga-se de passagem, não é um evangelho para destruir, matar, né? Igual muitos fizeram no continente americano, matando milhões de índios. É o evangelho de Jesus Cristo, que o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, no caso, meu cheiro apóstolo, né, e por extensão a todos os servos de Deus em todo o mundo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, porque eu estava preso na época, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E quero terminar aqui lendo a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 17. Então, se você ainda não sabe o que fazer, como fazer, né,
saiba que a melhor maneira de você demonstrar que é um seguidor de Jesus Cristo é agindo como Jesus agiu, inclusive com relação àqueles que querem o seu mal. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 17. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma e guerra contra outras pessoas também, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio das pessoas que não conhecem a Deus, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instrução humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer seja o Lula, né, ou o próximo presidente, seja ele quem for, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, por mais que você não queira, mas é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, se as pessoas estão atacando você, xingando você, ofendendo, perseguindo você, pelo seu procedimento em Jesus Cristo, orientado pelo Espírito Santo, você fará com que eles calem a boca. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Eu estou lendo aqui o versículo, capítulo 2. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Estou lendo o versículo, capítulo 2, né? Agora vamos para o 3, vai. Acho que foi Deus que quis que eu lesse esse trecho aqui. Mas enfim, vamos lá para o 3 agora. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que fala contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, se você sofre por praticar o bem, amém. Dê glória a Deus por isso. Então, foi Deus que quis que eu errasse o capítulo, né? Porque o trecho que eu li do capítulo 2, versículos 11 a 17, da primeira carta de Pedro, também tem tudo a ver com o assunto que estou dizendo aqui. E é esse que eu gostaria de dizer, repetindo. O que o Demon Slayer, Castelo Infinito, tem a ver com a morte do Charlie Kirk? A luta do bem contra o mal. Você jamais conseguirá vencer o mal com violência, com morte, com destruição, com depredação, quebra-quebra, incêndio, vandalismo. Você só conseguirá vencer o mal por meio da oração e por meio da Bíblia, pregando o genuíno evangelho, pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho de paz, um evangelho que destrói as forças do mal, que são espirituais, porque nossa luta é espiritual, nossa guerra é espiritual. Então, nossos maiores inimigos são Satanás e os seus demônios. Você jamais deve tratar uma pessoa que não conhece Jesus, seja o nível que essa pessoa esteja, seja o nível de autoridade que essa pessoa tenha, né? Você jamais deve desejar o mal para essa pessoa. Você deve orar por ela, orar pela conversão dela, porque enquanto ela viver, há a oportunidade dela se arrepender dos seus pecados e conhecer a Cristo. Se essa pessoa morrer sem Cristo, o destino dela já está reservado, o inferno. Mas se ela conhecer a Cristo antes de morrer, dê glória a Deus por isso. E não julgue essa pessoa, não põe o dedo para essa pessoa, porque Deus fará obra nessa pessoa, na vida dessa pessoa, no momento certo, da maneira certa. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, que esse canal, que Deus abençoe. Manda esse vídeo para onde possível de pessoas, inclusive para aquela pessoa que não gosta de você, que fala mal de você, que está ofendendo, xingando, perseguindo você. Manda esse vídeo para essa pessoa também. Que Deus abençoe, que Deus oriente, viva na presença de Deus, orando e lendo a palavra de Deus todos os dias.
Até depois, se quiser.